Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E eu vou estar fazendo aqui um resumo dos capítulos 3, 4 e 5 do nosso livro de apoio, né, que é o Há 2000 Anos. E o que acontece? A Aurélia e a Fúvia não ficam contentes com o Plínio ter escolhido a Flávia, porque elas queriam que ele se casasse com a Aurélia. E elas vão buscar um feiticeiro da época, que é o Araxes, para que ele pudesse fazer um plano, fazer algum tipo de poção mágica para que o Plínio voltasse para Aurélia, se casasse com ela. Só que o Araxes, para surpresa delas, né, recomenda que elas não façam nada, que elas desistam daquilo. Ele fala para elas sobre reencarnação, disse que elas só iam estar contraindo mais um débito para elas, que já tem muitas vidas assim que elas ficam fazendo isso, que elas ficam querendo conquistar homem e tal. No caso, o Plínio, né? E ele fala que elas deveriam só desistir mesmo e seguir, né, com a sua vida. E elas ficam muito ofendidas com isso e eles começam a ter uma discussão bastante agressiva um com o outro, por assim dizer. E acaba que elas vão embora e eles não chegam a um acordo. E logo em seguida, quem aparece lá com Araxes é o Saul, que ele é doido pela Flávia e vai lá com o Saul, ver se o Saul tem algum tipo de plano. E o Saul fala para ele a mesma coisa, falar que ele deveria desistir daquilo, deveria focar em outras coisas, que aquilo era só uma ilusão. Só que o Saul, ele não foi que nem as outras, de querer discutir com ele. O Saul puxou uma sacola de dinheiro cheia de ouro e entregou para o Araxes. E o Araxes ele era muito... ele gostava de dinheiro, né? E na hora o Araxes decidiu ajudar o Saul. Só que o Araxes falou que o Saul tinha que esperar alguns anos, porque os dois, o Plínio e a Flávia, iriam entrar em um tipo de provação juntos, em que eles deveriam ter muita abnegação, resignação, paciência um com o outro. E ele fala que nessas horas nós tendemos a fazer coisas erradas, porque é mais fácil, mais cômodo. E ele fala que essa seria a hora dele aproveitar disso, né? E tentar conquistar a Flávia. E é exatamente isso que ele faz. Inclusive ele vai para outra cidade, porque ele é negociante, né? Ele vai para outra cidade. Só que antes dele ir, ele conversa com a Flávia e meio que coloca no coração dela aquele ciúme, né? Falou que a Aurélia estava tentando conquistar o Plínio e tudo, né? E ela ficou bastante ciúme. E comenta no livro que o que faltou na educação dela foi a parte da ponderação, a parte do equilíbrio emocional, que ela teria aprendido com a mãe dela, com a Lívia. Só que devido ao público ter meio que afastado elas duas, isso acabou faltando. E nesse momento da vida dela, isso acaba fazendo bastante falta. Beleza, aí passam-se alguns anos, passam-se mais de 10 anos na história, e algumas coisas acontecem nesse tempo. A primeira, que é algo muito importante, é que o Plínio ele volta a ter aquela vida que ele tinha antes, de luxo, de festa, de mulheres. E ele começa a ter um caso com a Aurélia, um caso que dura muitos anos assim. Eles saem frequentemente e ele fica pouquíssimo tempo em casa. Ele só vai em casa de vez em quando, assim, alguns meses, assim, tipo. E ele fala que está trabalhando, que está fazendo uma expedição militar. Só que no fundo ele está só esbanjando dinheiro e gastando todo o dinheiro da família. E isso para Flávia é algo que magoa muito ela, porque ela sabe o que ele está fazendo. Só que ela se mantém fiel a ele. E outra coisa importante é que a mãe da Aurélia, a Fúvia, ela adoece muito. Só que a Aurélia não cuida dela. Ela simplesmente fica em festa e quem cuida dela é o Emiliano, que é o esposo dela. Ele é uma pessoa muito boa, muito generosa. Acho que é por isso que a Aurélia não gostava dele. E aí a Fúvia, um pouco antes dela morrer, ela conta pra ele que a filha dela traía ele, contou várias coisas pra ele. Só que antes dela realmente conseguir falar tudo que ela tinha pra falar pra ele, a Aurélia percebe isso, percebe que ela tá falando muito, por assim dizer, e mata a própria mãe com um veneno. E como naquela época não tinha nenhum tipo de investigação, ela simplesmente ninguém meio que percebeu, né? Só que ele percebe. Ele achou muito estranho a forma que ela morreu, assim, ela tava melhorando, né? E ela pega e morreu de uma forma muito estranha. E ele fica com essa dúvida no coração dele. Até que um belo dia ele acorda de noite e
vê a Aurélia e o Plínio juntos, assim, na maior intimidade. E aquilo para ele é demais. Nessa época também, o Nero assume o poder. E ele, assim, começa a ter muita questão política, assim, de assassinato. Sempre teve, né? Só que nessa época começa a ser muito mais intenso a questão política, essa instabilidade política. E aí ele começa a meio que ser ameaçado de perder o seu cargo político também, devido a tudo isso. E tudo isso somado, essa questão política, a traição, ele não resiste a esse tipo de sofrimento e acaba se matando. Só que a Aurélia, ela não tem um pingo de remorso e simplesmente fica nas festas, aí que ela começa a ir mais pra festa ainda. E aí o que acontece? Outra coisa muito importante é que a Calpurnia, ela adoece. Adoece a ponto de praticamente ficar perto de morrer. E a Lívia começa a cuidar dela. Ela fica muitos meses fazendo isso. Praticamente a Lívia não descansava, porque ela ficava lá com a amiga dela, que elas eram muito amigas, né? E aí, nesse tempo que ela começa a sofrer, ela meio que começa a se converter ao cristianismo, a Calpurnia. E aí, um belo dia, ela pede assim para Jesus, né? Faz uma oração lá, para que fosse mostrado a ela a verdade da Lívia, né? Se ela realmente tinha ou não traído o Públio. E aí aparece o espírito do Flamínio e conversa com ela, fala que ela errou e não ter apoiado a amiga dela. Ela praticamente virou as costas para a Lívia no instante em que ela teve dúvida dela, né? No instante em que ela deveria ter acolhido a Lívia, ela simplesmente virou as costas. E isso é um motivo de muito remorso para Calpurnia. E aí o Flamínio pega e fala que a Lívia não tinha um pingo de culpa. Ela não tinha feito nada errado. E aí ela chora, né, de arrependimento e manda chamar o público e conta para ele toda a história. Do sonho, da visão que ela teve do Flamínio. E aí o público, no fundo, ele sempre soube que a Lívia era inocente. Só que por ele ser muito orgulhoso, muito vaidoso, ele não conseguia admitir isso no fundo. Mas depois que ela contou isso pra ele, ele acredita de que ela era inocente, ele se arrepende muito. E depois de alguns dias a Calpurnia morre. E aí o que acontece? Nessa época, o Nero ia fazer uma homenagem aos senadores. Ia ser uma festividade daquele jeito de Roma. Com muita festividade, sacrifícios e tal. Aquela coisa que a gente sabe que eles faziam naquela época. E nesse dia dessa homenagem aos senadores, o público queria pedir perdão para Lívia. Queria fazer para ela uma homenagem também. E é isso que ele decide. E aí a Lívia percebe que o público tinha mudado com ela, que ele estava assim, mais carinhoso com ela, estava conversando mais com ela. E para ela isso é algo muito bom para ela, porque ela pensou que ela fosse morrer e nunca fosse conseguir se resolver com o esposo dela. E aí numa noite assim que ela está fazendo uma oração, ela tem tipo não uma visão, mas ela ouve um espírito dizer para ela que estava próxima à sua morte, né? Que estava chegando perto o dia em que ela iria morrer. E assim passou alguns dias e chega na cidade João de Cleófas, que ele é um cara que ele foi lá fazer uma pregação, né? E como a Lívia ficou um bom tempo sem ir nas catacumbas devido a sua amiga ter ficado doente, ela vai com a Ana para essa catacumba. E aí João faz uma pregação muito bonita, assim, muito cheia de emoção e muito profética. Ele fala que está chegando perto o dia do sacrifício, em que eles deveriam provar a sua fé. E um pouco antes de acabar essa palestra dele, essa pregação dele, aparecem os soldados para capturar todos eles, para prender eles, como se eles fossem escravos. E aí, a princípio, eles tentaram fugir, tentaram se esconder, só que nesse instante, o João ele se entrega pacificamente. Assim, eles nunca nem resistiram. E meio que todo mundo começou a seguir o seu exemplo, todo mundo simplesmente se entregou sem resistir. Isso surpreendeu bastante os soldados, né? E aí eles são todos presos, eles ficam acho que 2 dias presos, mais ou menos. E a Lívia, ela saiu sem avisar ninguém de que ela estava vindo nas catacumbas. E aí, tanto a sua filha, que é a Flávia, e o seu esposo, o Públio, ficam muito preocupados. E ficam meio que atrás dela. E o Públio vai para a festança lá, para homenagem dos senadores, sozinho, sem saber onde ela estava. Só que toda essa captura foi parte de um plano do Nero,
de matar os cristãos, porque ele sempre foi uma pessoa que gostava muito dessas coisas, assim, de crueldade. E como nesse dia ia ter essas homenagens, era muito comum que acontecesse isso, de matar escravos. Eles não foram mortos como por serem cristãos, por assim dizer, né? Meio que pelas aparências da época, é como se eles fossem escravos. Foi meio que para mascarar, mas no fundo era só porque eles eram cristãos. E aí a forma da época de mascarar isso era dizer que eram escravos. E aí é isso que acontece, ele manda... assim, é um dia de muita festividade. Ele fala no livro, né, que tiveram muitas apresentações musicais, artísticas e tal. E meio que a parte principal da festa seria esse sacrifício, que só Nero sabia o que ia acontecer. Só que no fundo era uma questão política do Nero. Ele queria meio que ameaçar o Senado, dizendo que a lei deveria ser a força, e a força seria o Nero. Então, no fundo, era tudo uma questão política também no meio envolvida. E aí, todos os cristãos, né, que foram capturados foram mortos. Só que existe um detalhe. A Lívia, ela sempre ia com roupa de nobreza. Isso era um pedido do público. Só que quando eles foram presos e sabiam que iam morrer, a Lívia, ela queria fazer... ela queria morrer de forma humilde. Não queria morrer com a nobreza, por assim dizer. E ela quase que obriga a Ana a trocar de roupa com ela. E Ana aceita o pedido e elas trocam de roupa. Só que os soldados, quando viram que tinha uma pessoa da nobreza, ficaram com medo de criar confusão com outras pessoas poderosas da cidade. E um pouco antes do pessoal entrar lá nas galeras, eles soltam a Ana para ela ir embora. E ela meio que fica viva por causa disso. E a Ana morre. Só que no livro fala que ela morre antes de pegar a primeira patada do leão. É como se, por piedade de Jesus, né, eles morreram sem sentir um pingo de dor nesse dia. E aí a Ana desencarna, ela morre. E o público fica sabendo que ela desencarnou. Ele fica muito mal, porque ele não conseguiu pedir perdão para ela. Ela morreu e não conseguiu pedir perdão. Isso, nossa, ele fica muito mal. E ele pede para Jesus, para que Jesus também consolasse ele, porque ele também era uma pessoa que estava sofrendo. E aí aparece o espírito de Flamínio e conversa com ele, fala várias coisas para ele, de como ele errou com a Lívia, de como ele errou em ter jogado fora a grande oportunidade de conhecer Jesus e de se modificar, mas ele decidiu simplesmente continuar orgulhoso. E é por isso que ele estava sofrendo tanto, e ele fala que ele ia continuar sofrendo ainda, que ia demorar mais um pouco para ele morrer, porque ele tinha coisas para fazer na Terra ainda, ele tinha que ficar vivo ainda para passar por algumas coisas. E aí o público entende isso e pergunta o que ele poderia fazer para reparar o mal que ele fez. E aí o Flamínio só fala que ele tinha que perdoar. E depois desse dia o público já começa a ficar bastante diferente, assim, a realmente buscar ser uma pessoa melhor e tal. E é mais ou menos isso que acaba o capítulo. Tem algumas outras coisas que acontecem que basicamente o público fazendo um funeral para Lívia, mas é aquele funeral meio que mascarando que ela morreu nas galeras, assim. Só disseram que ela morreu de doença, por assim dizer. E aí termina o capítulo assim. E aí estamos chegando já no final do capítulo, né? Do livro, desculpa. E semana que vem a gente vai saber como que termina a história. Então não percam. Agora vamos começar a nossa aula, né? Nossa penúltima aula do nosso curso. E aula sobre vícios, né? E quando a gente fala sobre vícios, a gente vai falar sobre vícios tanto numa questão moral, como também numa questão material, física, né? Vícios como, por exemplo, o cigarro, a cerveja, as drogas, tudo isso são vícios, né? Então, vamos lá. Ele começa a fazer aqui um apelo para que a gente tenha muita cautela com essa questão dos vícios, para que a gente não fique com o nosso coração meio que sobrecarregado com isso, meio que cheio disso, né? Que nem tomando como exemplo aqui o livro do Há 2000 Anos, é igual o Plínio. O Plínio, por um tempo, ele se modificou.
ele casou, ele era muito feliz. Só que ele começou a ceder àquela tentação das festas, do luxo, das vaidades, das mulheres, da bebida. Ele começou a abusar muito disso. E no futuro isso vai trazer para ele muitos problemas. Então é por isso que ele dá aqui esse apelo, esse aviso pra gente ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente pode acabar se embriagando com esses prazeres e colocando de lado outras coisas que são muito mais importantes na nossa vida, como por exemplo a família, a espiritualidade, né? E tem muitos espíritos que se perdem por causa disso, por causa desses abusos, desses vícios, eles se perdem e é quase como se fosse uma encarnação perdida, né? Porque a pessoa não faz na Terra aquilo que ela deveria fazer. E a gente sabe que nós estamos aqui na Terra para cumprir um propósito, né? E ele fala o seguinte, é uma pergunta muito interessante. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Está falando o seguinte, é igual aquela frase, né? Que diz que o meio determina o homem. É quase essa pergunta, né? Ele fala que, mas é porque ele nasceu naquele ambiente que ele é daquele jeito. E realmente, o ambiente que a gente nasce, ele contribui muito para quem a gente é. Só que a resposta que ele dá é a seguinte, quando a gente começa a ter uma visão além, uma visão mais espiritualizada, a gente começa a ter uma outra percepção. Ele fala que é o seguinte, que isso é uma prova para aquele espírito. Que enquanto ele estava programando a sua reencarnação, ele escolheu ficar naquela situação para que ele pudesse realmente provar que ele não era daquele jeito. E realmente, não é porque você nasceu em um ambiente que você vai ser um criminoso, que você vai ser um delinquente, um rebelde, que você vai usar drogas. Não é isso que vai determinar. Realmente, mas influencia muito, é por isso que é difícil. E é por isso que é uma prova. É por isso que é uma prova, né? Que é justamente para colocar em teste quem nós realmente somos. Então, muitas vezes a gente nasce em um ambiente, numa vizinhança, numa família, que é para justamente a gente ir contra esses impulsos. Porque pensa só comigo, imagine se a gente sempre nascesse numa família cheia de virtudes, num ambiente muito top. Não seria muito fácil a gente ir para Deus? Será se realmente a gente escolheu isso ou a gente só foi fazendo as coisas no automático? Essa que é a questão. Porque tem pessoas que realmente nascem em ambientes que parece que a pessoa nasceu para dar certo, por assim dizer, entre aspas, né? E tem pessoas que nasceram em ambientes que parece que tudo dava errado para ela. Só que tudo isso são provas que a gente tem que enfrentar. E quanto mais difícil a prova, maior vai ser o nosso mérito, né? Mas a questão toda é essa, que a gente tem várias encarnações, a gente tem que nascer em vários ambientes, em várias situações, justamente para a gente aprender com isso, colocar em prova que nós somos. Porque se a gente sempre nascesse em situações fáceis, né? É igual aquela questão, por que a gente não nasceu perfeito logo? Por que Deus quis que a gente nascesse simples e ignorantes? Não seria muito mais fácil a gente nascesse perfeito logo? Seria, né? Só que qual que seria nosso mérito nisso? Nenhum. A gente não realmente teria o aprendizado daquilo. Porque o aprendizado, ele vem com a experiência, ele vem com a gente vivenciando, né? É igual a gente com nossos filhos. Já pensou se a gente, sei lá, não deixasse ele correr porque tem medo dele cair? Ou seja, ele nunca ia sequer andar. Ele sempre ia ficar engatinhando. Isso não seria bom para ele. Então, assim é Deus com a gente, né? Então a gente nasce em situações para que a gente possa aprender com aquilo e para que a gente possa, por nós mesmos, escolher o bem, escolher a Deus. A gente tem essa liberdade. O lance do suicídio, né? A gente pensa que o suicídio é só aquela pessoa que realmente chega lá e pula a ponte e faz alguma coisa com o seu corpo, né? Só que a gente não toma conta que se a gente não comer bem, se a gente abusar do álcool, do cigarro, das drogas, se a gente não cuidar do nosso corpo, isso também é uma forma de suicídio.
Porque, querendo ou não, a gente está prejudicando o nosso corpo. Por exemplo, quando a gente não come direito, a gente adoece. Quando a gente não dorme bem, a gente adoece. Quando a gente usa qualquer tipo de droga, seja droga lícita ou ilícita, a gente vai adoecer de alguma forma. Isso vai prejudicar nosso corpo. Então ele fala que a gente tem que escolher o bem, né? Ele fala que é como se fosse um sacrifício que a gente faz. Só que parece que é muito mais fácil se sacrificar por essas coisas, sabe? E não pelo evangelho. É um questionamento que existe, né? Você meio que faz o sacrifício para estar fazendo aquilo. Às vezes você não fica com a sua família porque você quer ficar na rua, né? E às vezes a gente tá fazendo bem e questionam isso, pô, mas é sua família e tudo. Sendo que tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa ajudar a nossa família, precisa ajudar as pessoas que também estão na rua, né? Só que nunca é questionado das pessoas que vivem em festas isso, né? É algo que é interessante no mundo que a gente vive. Parece que só questionam as pessoas que buscam fazer o bem, né? E não as pessoas que simplesmente não querem fazer. E no fundo, elas estão se prejudicando. E como eu estou comentando, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio. Esses abusos, eles são muito prejudiciais para o nosso corpo. E é por isso que a gente não recomenda. E é por isso que ele fala que é um suicídio lento, né? Que aos poucos a gente vai ali adoecendo, vai ficando cada vez mais debilitado. E esses casos existem aos montes, assim. Se a gente ver na nossa família, a gente vai achar. Se a gente procurar na internet, a gente vai achar muitos casos que nem esse. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo sobre o álcool. Só um instantinho. Homem virtual, álcool. Consumir álcool de forma inadequada pode trazer sérios problemas para a saúde e para o convívio social. O álcool é absorvido pelo estômago e pelo intestino e distribuído para todo o corpo através da corrente sanguínea. Quando o estômago está vazio, o álcool chega ao cérebro mais rapidamente. Uma vez lá, altera o funcionamento dos neurônios, causando inicialmente uma sensação de euforia. Com o aumento dos níveis do álcool no sangue, a pessoa pode apresentar falta de coordenação motora, diminuição dos reflexos e sono. O fígado metaboliza, isto é, quebra as moléculas do álcool em outra substância, o que elimina o efeito do álcool ao longo do tempo. Após esse processo, as substâncias produzidas pelo fígado passam pelos rins e são excretadas pela urina. O álcool sai também pelo suor e pela respiração. Quem consome muita bebida alcoólica pode desenvolver dependência e doenças graves, como a cirrose hepática. Mães que consomem bebidas alcoólicas durante a gestação podem prejudicar seus bebês. O álcool passa pela placenta e alcança rapidamente o feto. Por isso, fique atento. A bebida causa bem mais do que uma simples ressaca. Aprenda mais no site www.projetohomemvirtual.org.br. Então, como vocês viram no vídeo, a questão do álcool não é só uma questão de ressaca, como ele falou, né? Existem muitos impactos no nosso corpo físico, e é por isso que a gente está comentando que é como se fosse realmente um suicídio. Porque você atrai várias doenças para você, e que podem inclusive fazer você morrer, né? Então é ter essa preocupação com o nosso corpo realmente. Fora as consequências também espirituais que atraem. Igual tem algumas aulas que a gente mostrou, o vídeo do sozinho, em que você atrai vários espíritos obsessores para você. Porque os espíritos obsessores vão ser atraídos por aquilo que a gente tem em comum com eles. Por algum tipo de fraqueza nossa também.
E aí a questão do álcool, uma porta aberta para eles. E assim também é o fumo, né? Que o álcool e o fumo, no caso, são drogas, só que são drogas lícitas, são drogas permitidas. Só que não quer dizer que não faça mal pra gente, né? Então a questão é a gente ter essa noção de que é algo que nos prejudica. Prejudica tanto o nosso corpo físico, com doenças, e nesse caso de doença, o fumo traz muito mais doença do que o álcool, né? Traz tudo que é tipo de câncer. Câncer bucal, na laringe, faringe, pulmão, esôfago, enfim, existem vários tipos de danos que causam, né? Inclusive para as mulheres, né? Contamina o leite, o álcool também contamina o leite, né? E fora que, tipo, a questão da obsessão também. Então, tem esses impactos para nós, consequências tanto físicas no nosso corpo e também consequências espirituais, né? Que no caso aqui do cigarro, né? Ele fala que é como se ficasse uma mancha negra no nosso pulmão. Mesmo depois de que a gente morre, né? Tudo que a gente faz no nosso corpo, ele fica marcado no nosso perispírito. Tudo que você imaginar que você já fez na sua vida fica de alguma forma ali marcado. E essa questão dos vícios marcou muito o nosso perispírito. E é por isso que, inclusive, tem várias pessoas que já nascem com problemas de algum tipo de órgão, né? Devido a abusos que fizeram em outras vidas. Por exemplo, se eu abusei muito do cigarro, por exemplo, na minha outra encarnação eu vou acabar reencarnando com meu pulmão mais fraco, por exemplo, com uma asma, com alguma coisa no pulmão. Mas é porque Deus é ruim? Não. É porque é uma consequência que vem, né, do abuso desse tipo de substância. E demora algumas encarnações para que o nosso perispírito consiga se recuperar daquilo. É igual, por exemplo, quando a gente quebra a nossa perna. A gente não vai se recuperar da noite para o dia de uma perna quebrada. A gente vai demorar um bom tempo de recuperação, de repouso, para a gente conseguir se recuperar. Essa questão é igual. Nosso perispírito fica marcado. Aqui eu trouxe o exemplo do cigarro, mas isso se aplica em tudo que a gente imaginar. Não só nessa questão das drogas e dos vícios, mas também na questão moral, que o nosso perispírito fica marcado, né? Então, exige de nós algumas encarnações de repouso, como assim, em relação também à perna quebrada, né? A gente precisa ficar em repouso. Em relação à encarnação, a gente precisa ter algumas encarnações de que a gente não use esse tipo de substância para que a gente possa realmente se recuperar. Então é por isso que às vezes as doenças que a gente nasce, elas vêm para o bem, por assim dizer, né? Que é justamente para que a nossa alma se recupere, para que nosso espírito evolua, para que a gente cresça. Tem até uma frase que o pessoal fala, né? Que quando a gente for pedir a saúde, que a gente primeiro peça a saúde da nossa alma e não a saúde do nosso corpo físico. Que na verdade a saúde da nossa alma é muito mais importante. Porque o corpo ele um dia vai morrer, né? Então isso é algo que a gente não pode escapar. Mas nossa alma, nosso espírito, ele é eterno, certo? Tóxicos e drogas, né? Então, como a gente sabe, né? Existem vários impactos no nosso corpo. Existem muitos tipos de drogas. Tem drogas, por exemplo, que são mais pesadas, né? Como, por exemplo, a heroína. E tem drogas que a gente não percebe que são remédio, né? Na verdade, o remédio é um tipo de droga, né? Mas tem pessoas que ficam também viciadas em remédio. E isso causa consequências gravíssimas para esse tipo de pessoa. Então, é para a gente ter cuidado com tudo que a gente for querer usar. É claro que tem drogas que tipo, a gente sabe que são altamente viciantes e é para a gente ficar longe. Mas, por exemplo, com a questão do remédio, é algo que a gente tem que ser bastante vigilante, assim, ter bastante atenção em relação a isso. Senão a gente acaba ficando dependente e não percebe. Mas as drogas que a gente conhece, né, que são mais famosas, por assim dizer, como por exemplo cocaína, heroína, LSD, são muito pesadas e altamente viciantes. A gente tem que ter cuidado 3 vezes maior. Porque além de impactar muito o nosso corpo físico, tem também a questão da obsessão, que é muito presente, é muito forte. Porque é algo muito viciante. Então,
quando a gente desencarna, a gente ainda quer aquele tipo de sensação. Então a gente atrai pra gente uma legião de espíritos obsessores que querem aquilo. Então é algo que a gente realmente tem que ter muito cuidado, tem que ter realmente ficar longe disso, porque além da questão física, que já é muito grave, tem essa questão espiritual que a gente atrai pra gente, que consegue ser muito grave, porque ela permanece depois que a gente desencarna. Porque as doenças físicas elas vão cessar quando a gente morrer, mas essas consequências espirituais elas vão perdurar mesmo depois que a gente tiver desencarnado, que a gente tiver morrido. Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado muito grande, né? Esses impactos físicos que, assim, nosso cérebro ele é o principal danificado nisso tudo, né? Os neurônios que a gente vai perdendo com com o uso desse tipo de substâncias, eles nunca, não tem como você reverter, né? É literalmente uma parte do seu cérebro que você perde, que você não recupera, não consegue recuperar. E às vezes traz impactos em outras vidas, como eu falei. Porque fica marcado no nosso perispírito. Tudo que a gente faz com o nosso corpo ele fica marcado no perispírito. E se a gente abusar muito, fica um dano que vai perdurar durante muitas encarnações para que a gente consiga finalmente recuperar nosso perispírito, né? Que é um presente de Deus, né? Então a gente tem que cuidar dele também. Assim como o nosso corpo, que também é um presente, temos que zelar por ele. E agora, encerramos essa parte da questão dos vícios materiais, físicos, né? Que são as drogas, os tóxicos, o fumo, a cerveja. E falar de outro tipo de vício que ele é tão ruim quanto os vícios físicos. E na verdade, eles são piores do que esses vícios que a gente acabou de falar. São piores do que o álcool, tudo isso, porque esses vícios físicos, eles são consequências desses vícios morais que a gente está falando. Que aqui é o egoísmo, vaidade, a indisciplina, o pessimismo, a rebeldia, a crueldade, o crime. Assim como eu estava falando aqui, né? Cada um desses vícios eles trabalham para alguma coisa, né? E esses vícios morais, eles vão ser consequência, vão ser a causa raiz, por assim dizer, desses vícios que a gente vê por aí, né? E de muitas mazelas que a gente vê pelo mundo, de muitas coisas ruins que a gente vê pelo mundo, né? Na verdade, essas drogas que a gente estava comentando, elas só vão colocar à tona o que a pessoa realmente é. Então, se a pessoa é uma pessoa violenta, quando ela usar algum tipo de droga, ficar embriagada, ficar bêbada, por assim dizer, ela vai botar para fora essa violência que tem dentro dela. Vai botar para fora isso que já existe nela. Vai potencializar quem ela realmente é, no fundo, né? Então é por isso que a gente tem que atacar a raiz das coisas, né? A causa raiz. E, óbvio, se a gente tem algum tipo de vício físico em relação às drogas e tudo, ao álcool, né, também, ao cigarro, que a gente procure um médico, procure ajuda no centro espírita, procure psicólogo para poder tratar isso. Mas em relação aos vícios morais, o melhor lugar para a gente conseguir se tratar disso é fazendo bem, indo ler, né, mais a Bíblia, ler o Evangelho, buscar Jesus, que na verdade é assim que a gente vai conseguir tratar, por assim dizer, esses vícios morais, que são muito difíceis de a gente combater, porque às vezes a gente nem percebe que a gente tem esses vícios, de tão natural que é pra gente. Mas conforme a gente começa a ler sobre Jesus, começa a se modificar, fica muito mais fácil pra gente visualizar aonde a gente está errando, aonde que a gente tem de ruim na gente, né? Então, virtudes, né? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Então, se a gente tem algum tipo de vício, a melhor forma de a gente combater é cultivando a virtude que seria o oposto àquilo. Então, como a gente já comentou algumas vezes nesse curso, se eu sou muito egoísta, por exemplo, que eu busco então ser mais caridoso, mais benevolente e fraterno, que são qualidades, são virtudes que são contrárias às pessoas que são egoístas, né? Se eu sou egoísta, é muito difícil para mim ser fraterno. É muito difícil para mim fazer a caridade,
porque eu me coloco em primeiro lugar. Então, como eu estou comentando, a gente não vai conseguir mudar isso do dia para a noite. É um esforço diário. Então, é a gente buscar aos poucos ser mais caridoso, buscar no dia a dia ser mais fraterno, que aos poucos a gente começa a substituir aquele vício por uma virtude. Então, a mesma coisa vai para todos os vícios que a gente tiver, né? Como, por exemplo, o orgulho, né? A gente cultivar a humildade. E assim vai, né? A gente buscar cultivar as virtudes que vão conseguir combater aquele vício que a gente tem. A vida espiritual verdadeira. Aqui, né? Como a gente está comentando, a nossa vida de verdade, por assim dizer, é essa vida espiritual, porque o corpo ele morre, mas nosso espírito não, o espírito ele é eterno. Na verdade, para o nosso espírito, essa passagem aqui na Terra é algo muito transitório, é algo muito realmente passageiro. Só que quando a gente está aqui, né, a gente pensa que isso aqui é tudo. A gente pensa que essa vida que a gente tem aqui é o 100%, né? Sendo que, na verdade, é apenas uma experiência que a gente está passando. E a nossa vida verdadeira é lá no plano espiritual. É lá que realmente a gente é a nossa morada, né? Então, quando a gente desencarna, a gente nada mais está fazendo do que voltando para nossa casa, por assim dizer. Voltando para nossa vida de verdade. E essa vida aqui na Terra é uma vida de aprendizado muito importante para a gente conseguir evoluir e crescer. Só que não podemos esquecer que a vida espiritual é realmente nossa vida verdadeira. Então, uma reflexão aqui, né? Sobre a questão da ociosidade. Tem muita gente que acha que os espíritos superiores eles ficam só ociosos, sem fazer nada, só de boa, sendo que não é bem isso, é muito pelo contrário. Conforme a gente vai progredindo, mais a gente trabalha, mais a gente quer servir aos outros, mais a gente quer fazer o bem e mais a gente quer ajudar Deus na sua construção, por assim dizer, né? Sermos aí os seus fiéis servos, né, de Deus. Então, na vida espiritual, para eles é um constante trabalho, só que é um trabalho sem ser cansativo. É um trabalho em que a gente não fica ali com raiva, não fica ali cansado, a gente trabalha por felicidade. Na verdade, a gente fica feliz trabalhando. É algo totalmente diferente aqui da Terra, né? A gente trabalha por necessidade. Lá não, essa questão do trabalho, de ajudar os outros, é algo que a gente vai fazer por felicidade. Vai fazer realmente porque nos faz bem. Mas sem ser algo que fique cansativo, que fique, né, de alguma forma ruim. E muito menos a gente vai ficar na ociosidade, né? É algo que a gente não vai encontrar lá, é ociosidade. A gente vai encontrar muito trabalho, só que é um trabalho que nos vai fazer muito felizes e a gente vai se sentir realizado. Tem alguns livros que falam sobre isso, o principal Nosso Lar, que no caso é o nosso próximo curso, né? Já que estamos chegando aqui no final, né? Nosso próximo curso é o Nosso Lar, em que ele fala justamente disso, de como que é a vida lá no plano espiritual. Como que eles vivem lá, como que funcionam as coisas, como é que eles se sentem, o que eles fazem, né? Como que eles vivem realmente lá, né? E lá ele explica pra gente exatamente isso, que para eles servia uma grande felicidade, um prazer, uma alegria muito grande. Principalmente quando a gente ajuda as pessoas que a gente gosta. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido nossa aula. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Ou então mande pra gente aí nos grupos de WhatsApp, né? Que a gente vai buscar ajudar vocês a compreender, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê semana que vem. E não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso canal do YouTube. De também se inscrever no nosso canal, certo? Muito obrigado por tudo e até semana que vem.